Vamos lá. 2 Samuel 23, 8 a 12. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Guarda esses nomes, se você puder aí, ó. Josebe, guarda esse nome. Josebe Bassebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Eles tinham até apelido. Era um grupo lá que eles eram conhecidos como os Três Valentes lá. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Outro nome para você guardar: Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, Samá, filho de Ageu, ararita, os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Por favor, pede mesmo para Deus falar com você. Pede, fala mesmo, Senhor, fala comigo. Pede para Ele me usar aí. Se puder orar por mim, se há um intercessor na casa, ore por mim. Fala, Senhor, usa a vida desse homem para falar comigo. Ore aí. Pai, nós clamamos a Ti pela palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito vivifica. E nós cremos que o Teu Espírito se move entre nós de tal maneira que o Senhor sonda necessidades nesse lugar. De maneira, ó Deus, que pessoas vão ouvir aqui e vão poder dizer assim: a palavra foi para mim. Pessoas vão poder dizer assim: Deus queria falar comigo hoje. Faz isto, Pai, em nome de Jesus, que de maneira nenhuma a Tua palavra esteja limitada ao que eu anotei, mas que de uma forma muito livre, Senhor, a Tua palavra seja ministrada entre nós. Fala com todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Acredita nisso? Amém. Como a maioria aqui da Carisma sabe, eu gosto muito de desenho. Desenho é uma coisa que faz bem para mim, né? Para quem é agitado, que não é o meu caso, assim, quem 380, assim, desenho é um negócio extraordinário para mim. Colocar num desenho, gente, assim, é desligar, porque desenho não tem bobeira, né? Então eu assisto, tem dia que a Eloide fala assim, de novo, eu falo assim, deixa eu desligar, aí eu desligo. Tem um desenho, A Era do Gelo. Gente, crente é um barato. Você está falando assim de televisão, de filme, de desenho, eles ficam tudo assim tensos. A hora que você fala A Era do Gelo, tipo assim, esse pode. No desenho A Era do Gelo 2, não é propaganda não, gente, senão você vai chegar hoje em casa, deixa eu ver isso aí que o pastor falou. Tem dois mamutes, o Manny, a Ellie, tem o Preguiça, o Cid, e tem dois gambás. E estou eu lá assistindo e um mamute, a Ellie, fala para o outro mamute, o Manny, fala para ele assim: você foi corajoso. E ele fica todo cheio, né? Fica todo
mulher falando ali para ele, ali, né? A mamute falando para ele lá. E quando ele estava assim, todo cheio, ela falou assim: não foi um elogio não. Porque ela é uma mamute, mas anda com gambá. Então ela fala assim: para nós gambás, coragem é burrice. Então, para gambá, coragem é uma burrice. Vamos lá? Vamos estudar uma palavra aqui hoje? Palavra de hoje: você tem coragem? Coragem não é o gatinho, gente. Coragem é a sombra. Na imagem, olha lá, ó. Você tem coragem? Pergunta para alguém do lado aí: você tem coragem? Vamos ver, se você diz que tem. Olha o que o dicionário diz. Está escrito lá no dicionário, olha: coragem é espírito forte perante o perigo. Não tem a ver com estrutura, não tem a ver com aparência, não tem a ver com isso. É lá dentro, no seu espírito, no seu homem interior. Ele é forte diante do que você tiver que enfrentar. A isso dá-se o nome de coragem. Bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar a situação difícil. Qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, determinação, perseverança. Você tem coragem. Coragem é a qualidade de quem tem grandeza dentro de si. Olhe para cá. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Agora, essas coisas grandes, extraordinárias, elas são ativadas, liberadas, quando alguém ousa ser corajoso. Então, por isso que o clamor é um grito. Clama a mim, se posiciona com coragem e vou te liberar coisas grandes, extraordinárias, firmes, sólidas, que você ainda não experimentou, você não sabe. Recebe essa palavra assim no seu coração, recebe. Olha, não há limite para aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Não há, nós fomos limitados com o tempo, com as circunstâncias, com o sistema, com palavras, com pessoas que são muito fortes. Tem gente que é muito forte no falar, tem gente que quando fala quase derruba a gente, tem gente que tem jeito, né? E aí vai nos achatando, nos acuando, nos limitando. Nós somos quase que colocados dentro de uma caixa pequena. Então a palavra de Deus, irmão, sempre a palavra de Deus vem romper limites dentro de nós, sempre. A palavra de Deus, ela vem para nos libertar de nós mesmos e daquilo que nos aprisionou. A palavra de Deus vem provocar algo dentro de nós. E feliz aqueles que se apropriam dela, que não são só ouvintes, mas são praticantes. Ouve a palavra, fala assim: é para mim essa palavra, e se posiciona. Porque sobre quem se posiciona, e não tem a ver com estrutura, não tem a ver com aparência, não tem a ver com tamanho, com nada, apenas uma decisão no espírito, no homem interior, de tomar uma posição. No texto que eu li, diz que o primeiro lá se posicionou, está escrito assim: os israelitas fugiram. O segundo lá diz, se posicionou, os israelitas fugiram. Interessante, porque depois que eles ganharam, eles voltaram. Terceiro se posicionou, todos fugiram. Mas olha só, Deus só precisa de um corajoso. Deus só precisa que alguém rasgue no peito uma ousadia, uma coragem, uma posição muito forte, muito firme, para que algo aconteça. Você crê nisso?
Então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, sobre coragem, se você tem coragem. Essas coisas que nós lemos, seria muito difícil de acreditar se não fosse escrito na Bíblia. Fala de um homem que ele lutou tanto que deu cãibra na mão dele, a mão travou na espada, de maneira que até para tirar a espada da mão dele era difícil, porque travou a mão, de tanto que ele lutou. Mas está escrito algo lá que você deveria assim, colocar isso na tua vida, está dizendo assim, ó, nesse dia que esse homem tomou uma decisão, e não foi uma decisão empurrada, que pessoas gritaram dizendo vai, pelo contrário, todos fugiram, mas foi algo dele, pessoal, o interior dele gritou, dizendo, chega, hoje. E quando ele se posicionou, está escrito na Bíblia, nesse dia que ele tomou essa posição, nesse dia que ele foi lá, Deus conseguiu uma grande vitória. Você me ajuda a pregar? Fala para alguém assim, Deus quer conseguir uma grande vitória na sua vida. A hora de vencer é agora. Semana passada eu estava aqui falando, na quarta-feira, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que ter uma coragem. Alguém tem que se posicionar, alguém tem que levantar, alguém tem que gritar, alguém precisa. Deus só está esperando alguém que pegue na espada, né? Deus só está esperando alguém que dê um grito, que clama, alguém que se posiciona, né? Então vamos lá, eu queria falar com vocês aqui sobre coragem, e você vai notar algumas coisas que tornam isso difícil, e que nós precisamos lidar com isso, trabalhar com isso. Se você ler a Bíblia, você vai perceber Deus falando para uma pessoa e chamando ela de corajosa, ou então falando assim, seja corajoso, mas é algo que tem que ser trabalhado, porque não está em nós, foi arrancado de nós, foi tirado de nós. Alguém em algum momento gritou, alguém em algum momento falou muito forte conosco, alguém em algum momento nos assustou, alguma situação, e aí toda essa coragem que talvez algum dia nós já tivemos, ela foi embora, ou ela está aí, acuada aí dentro, debaixo de gritos, debaixo de ofensas, debaixo de medo, de situações que não deram certo, e aí foi como que encaixando, ficando menor. Mas esse romper, sabendo em quem eu tenho crido, e Deus é poderoso, não há limites para o que Deus quer fazer. Ele só precisa de coragem. Você crê nisso? Estuda comigo, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com você, para a gente estudar sobre isso aqui: não espere dos outros. Não espere dos outros, nunca, não se baseie, não se apoie, não olhe na atitude dos outros. Você talvez já tenha passado por isso, você já tenha tentado começar alguma coisa, talvez você já tenha colocado no coração assim, vou fazer, tem um desejo de fazer, e quando você olha do lado, ou quando você abre os ouvidos, você vai ver pessoas falando contrário, em desistir. Você tenta imaginar o que é uma pessoa gritar assim, gente, vamos, e todo mundo indo embora. Todo mundo indo embora. Você vê as pessoas desistindo, abrindo mão. E mesmo assim, mesmo dentro da sua casa, mesmo talvez a pessoa com quem você casou, mesmo talvez seus pais, mesmo quem for, alguém não esperando de ninguém, se posiciona e diz a palavra assim: Deus nesse dia vai operar uma grande vitória. Então é importante, porque senão você se ilude. Você acha que todo mundo vai te aplaudir. Você acha que você vai receber palavras e as palavras vão ser favoráveis. Pelo contrário, e eu tenho que te alertar disso. Não espere dos outros. Siga naquilo que Deus colocou no teu coração. Há um propósito, há um chamado, há uma direção de Deus para a tua vida. Deixa eu falar aqui. Com quem aqui, por favor, testemunha isso. Quem aqui Deus tem falado? Você pode dizer assim, pastor, Deus tem falado comigo. Levante a mão.
Mas não é aqui no culto não, tá bom? Não é assim, eu vim aqui no culto, Deus falou. Não, Deus tem falado com você, em casa, no trabalho. Levanta a mão, eu quero ver. Guarda isso no teu coração. Não espera dos outros não. Cuidado até para quem você fala. Cuidado, você pode falar com alguém que arranca isso do teu coração. Guarda isso. Guarda essa palavra no teu coração. Ela tem propósito. Foi Deus que colocou. Ele tem um motivo para fazer isso. Ele está trabalhando algo. Ele está te empurrando para algo. Quem crê nisso? Ele está trabalhando o quê? O teu espírito. O teu homem interior está lá. Ele está lançando sementes lá dentro. Ele está trabalhando suas estruturas. Não abra isso para os outros. Não olhe para os outros. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eleva os olhos para os montes. Olha para o alto. Aqui você vai ver. E é normal, gente. Um monte de gente desiste. Um monte de gente é contrário. Um monte. Mas eu sei quem tenho crido. E eu vou seguir nele, não vou esperar, né? Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Essa questão precisa ser trabalhada no meio do povo. O povo não sabe, eles não têm essa certeza. Quem que está conosco? Quem que está conosco? Esse é um grande questionamento. Deus, inclusive, trabalhou isso na vida de Gideão para mostrar isso para ele. Gideão, não olha do lado. Você está olhando, talvez você está olhando 32 mil, mas na realidade não são 32 mil, não são. Quer ver? Manda embora algum aí, manda e vai. Então não trabalha essa questão. Aí Deus está trabalhando uma outra questão em nós, que tem que ser muito forte. Não espere dos outros. Gente, por favor, tem casas, famílias sendo destruídas, porque a esposa espera um posicionamento do marido e não vai. O marido espera da esposa e não vai. E os filhos esperam dos pais, não vai. Alguém tem que se levantar nesta casa para ela não cair. Não viu um amém? Quer ver? Olha, crê no Senhor Jesus. Esse crer é um posicionamento de coragem. Creia. E os outros que não tem problema. Deus vai alcançar todos. Mas alguém tem que ter uma voz, um grito de coragem dentro dessa casa. Não espere dos outros. Então Deus está trabalhando isso, trabalhando. E aí, como nós não sabemos com quem contar, a gente fica olhando e só vê desistência, só vê gente enfraquecendo. Aí Ele se posiciona, Deus se posiciona na nossa vida. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, Moisés disse ao povo. Há uma dúvida, gente. Então vem a palavra de Deus. Quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês, e que tem muitos cavalos e carros de guerra, e não fiquem com medo deles. Olha o que Deus está trabalhando conosco. Pois o Senhor, o nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Deixa eu falar algo aqui. Mesmo que você não tenha ninguém te apoiando, Deus está com você. No texto que eu li, todos fugiram. Deixa eu falar algo aqui, olha. Deus não foge. Está escrito assim: jamais te deixarei, jamais te desampararei, tu és meu. Você crê nisso? Vamos lá. Segunda coisa que eu quero falar com você. Não seja acomodado. Uma vontade de falar para você, fala para a pessoa do lado, mas não vai dar certo, não faz. Não seja acomodado. Outro desenho. Não é para vocês ficarem pegando lista de desenho comigo, hein? Outro desenho, mas esse é antigo. A maioria aqui acho que nunca viu, acho que nem sabe qual que é. He-Man. Depois tira isso do YouTube, pelo amor de Deus. Tem um tigre nesse desenho. Sabe o nome dele? Pacato. Sabe o que quer dizer pacato? Acomodado, sossegado.
Em algumas traduções, medroso. É a mesma palavra, a mesma raiz. Sossegado, acomodado, pacato, também quer dizer medo de fazer alguma coisa. Não seja acomodado. Igreja, preste atenção. Deus nos dá uma palavra porque Ele quer incomodar o nosso coração. Eu não sei onde foi que nós aprendemos errado, mas nós aprendemos errado. Nós queremos sentar numa igreja e que a palavra venha forrar o nosso coração. Preste atenção. A palavra de Deus tem que ferir você. Ela é uma espada penetrante. Quem pode dizer amém? Você tinha que sentar nesse lugar e falar: Senhor, fere o meu coração hoje aqui. Eu quero ser ferido por tua palavra, me incomoda. A mudança é fruto de um incômodo. Resultados é fruto de incômodo. Uma pessoa que se acomoda, gente, a primeira vez que eu ouvi o Cláudio Duarte pregar, eu achei muito interessante, não as piadas tal, mas eu achei muito interessante uma oração que ele fez. Ele, antes de começar a pregação dele, ele falou assim: Senhor, não fala o que nós queremos ouvir, porque isso é pouco. Fala o que precisamos ouvir. Eu achei sensacional. Eu achei isso assim uma sabedoria. Não fala o que eu quero, porque isso vai me manter acomodado. Fere o meu coração. Me incomoda, mexe comigo, altera o rumo das coisas. Olha, eu falo aqui em nome de Jesus, tomara que a palavra de hoje aqui, mexa com você de tal maneira que você fala assim: pastor, eu estou com a minha cabeça até agora, porque Deus falou comigo. Quem quer isso para a sua vida? Deus quer provocar isso. Há pessoas que, sabe, já faz tempo que está acontecendo e não está te incomodando. O Brasil, gente, é conhecido como um gigante adormecido. Não é minha área, e nem vou ousar ficar falando sobre isso aqui, porque não é minha área. Eu fui um aluno de história que tirava 6. Na época não era 6, era C. 4C passava. Então um D e um B resolvia o problema. Meus filhos não estão ouvindo isso não, né? Em nome de Jesus. Né? E, então mas aqui, olha, nós temos aqui Estrada Guaracunha, chama Paulo Virgílio. Uma pessoa que foi cortada em pedaços, uma pessoa incomodada, uma pessoa que lutou por algo. No Brasil há história de pessoas que lutaram, gente, por algo que nós estamos vivendo hoje. Só que aí vai vindo gerações e gerações de pacatos, de acomodados. As igrejas estão lotadas de gente acomodada. Eu vou lá para o sertão, eu vejo coisas assim que me impressiona. Quem vai comigo vê lá as coisas de gente que vai lá pregar o evangelho e Deus coloca incômodo, fere o coração ver coisas, porque aquilo que o coração, aquilo que os olhos não veem, quase que eu falei, aquilo que o coração não vê, os olhos não sentem, mas aquilo que os olhos não veem, o coração não. Aí vai lá, tal, chega lá, Deus fere mostrando realidades, mostrando histórias. E aí eu vou lá e eu fico encantado de ver gente incomodado fazendo algo num sertão, no lugar assim, que, meu Deus do céu, uma cidade de 7.000 habitantes, sendo que na zona urbana tem 2.000 habitantes, o restante é espalhado em quilombolas, em sítios, em povoados. E aí está lá um missionário que Deus está ferindo o coração, colocando incômodo por meninas, crianças, meninas, que, por favor, entenda aí, eu estou falando no YouTube também assim, que numa cultura que não tem valor, não tem perspectiva, não tem futuro, não tem uma esperança, não tem... que para ela estudar ali, até ali a primeira fase ali, ela já tem que sair longe, andar, e aí depois para ela fazer aquela segunda fase, tem que ir mais longe.
Mas aí Deus põe um incômodo no coração de alguém, e alguém começa um trabalho, principalmente para as meninas. Esse poder das meninas que não vale nada, mas aí alguém começa a trabalhar um coração, e aí tem um projeto de balé no sertão. Eu vi as meninas dançando no asfalto. A cidade de Acauã é quase uma rua só, né? Então um asfalto, e vendo elas dançando no asfalto. E aí tem colã, meia calça, xuxinha, rede de cabelo, xuxinha, maquiagem. Tudo porque alguém colocou tudo porque Deus colocou um incômodo no coração de alguém. Eu queria, se eu pudesse gritar, eu ia falar aqui para você: deixa Deus incomodar teu coração por algo. Isso vai provocar uma coragem em você que poucos têm. E deixa eu falar algo para você: Deus abençoa um coração incomodado em fazer algo. O dia que você se acostumar com o que está acontecendo, o dia que você achar normal, o dia que você pegar a cor, o cheiro do que não presta, do que não está bom, não tem porquê, gente. A Bíblia fala assim: dom de Deus é dado para aquilo que é útil. Quem ouviu isso? Fique incomodado. Por favor, fique incomodado com pessoas que estão doentes. Que venha sobre a sua vida uma unção de cura, um dom extraordinário, de você tocar em pessoas, elas serem curadas. Irmãos, tem coisa aqui na igreja que acontece assim, são coisas que eu estou incomodado, eu estou preocupado, eu estou aqui olhando, pensando. E aí eu vejo que Deus faz. É extraordinário o que Deus faz. De uma gota no meu coração de incômodo, de uma preocupação, de ouvir falar, de estar assim, às vezes na fila do banco, ouço falar, às vezes estou num lugar, ouço falar, e vejo coisas de gente que está sofrendo muito. Já está no nosso canal do YouTube, as 4 mensagens do mês Maio Laranja aqui, mês da psicologia, que irmãos aqui da nossa igreja que pregaram, psicólogos pregaram para nós aqui. Está lá a palavra da pastora Tita sobre temperamentos, do Ivair sobre perdão, da Valquíria sobre estresse, da Leandra sobre luto. Eu vou falar algo agora, você não pode dar risada, hein? Ok? Eu fui cortar o cabelo. E, gente, é igual mulher. Já viu? A mulher chega em casa e fala: cortou o cabelo. Eu fico olhando assim, ó. E aí eu fui cortar o cabelo. Primeira vez que eu fui nesse lugar. Não tinha ido nesse lugar ainda. É uma pessoa aqui da nossa igreja, muito legal lá. Fui lá. Quando eu entrei lá, ele falou assim para mim: pastor, que palavra foi aquela da irmã lá de luto, hein? Falando sobre o luto. Quando ele falou, a pessoa que estava cortando o meu cabelo, e falou assim: que palavra? Falou assim, o rapaz falou: que foi isso? Né? Aí eu falei assim: nós tivemos uma palavra lá na nossa igreja, foi gravado, está no YouTube, e a pessoa falou sobre perdas e falou sobre luto. Ele falou assim: preciso ouvir isso. Eu e a minha esposa perdemos uma criança. Olha aí, gente, uma família, um casal que vai ser alcançado pela palavra de Deus. Que vai ser alcançado. Você não imagina um incômodo do teu coração, aonde Deus vai levar isso, aonde isso vai parar. Se são 800 pessoas, Deus vai te dar vitória. Se há um exército, Deus vai te dar vitória. Você só tem que estar incomodado, você tem que chorar por isso. Você tem que chorar. Deus me leva, eu sinto nisso. Eu vou, gente, de verdade, não há motivo para ir passear no sertão, né? E eu vou para lá. E aí eu sei que Deus vai fazer algo. Eu já vou com o meu coração. Quem vai comigo, eu já até falo:
vai preparado para sentir algo, né? E aí nós fomos num lugar, e chegamos lá, uma casa bem simplesinha mesmo, tal, e não tinha água. E aí eu contei isso aqui, acho que semana passada. E aí eu fico incomodado. Eu não aguento ouvir um negócio desse e ficar assim, volto para casa. Porque a gente chega lá, a gente compra fardos de garrafinha de água. Para nós é fácil. Eu vou embora e pego uma garrafinha, abro e tomo. Só que na casa da pessoa não tinha água. Eu falei, não, como assim não tem água? Ele falou, pastor, não tem porque o poço, onde achou água, é muito longe. Está 200 metros daqui da casa. Eu falei, eu quero ir lá, me leva lá. De noite, mato. Até hoje minha canela está arranhada aqui. Mato. Vamos embora, eu quero ir lá, me mostra o poço. Cheguei lá, está lá o poço. Está lá, tem o poço, tem energia. Chegou energia, não tem mangueira. Deus já tinha mandado a oferta para comprar essa mangueira. Essa semana eles mandaram o vídeo para mim. Pastor, chegou a água aqui em casa. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo pregar para você. O céu está pronto a se mover para um coração incomodado. Está pronto. A Associação Carisma está lá. Está tendo aula de inglês. A Cleide está lá, chora a Cleide sofre lá com os adolescentes lá. Está tendo aula lá de informática, de graça. E temos que começar um cursinho preparatório. Parece pipoca, né? Está vendo? Teu coração não está incomodado como o meu. Porque para mim faculdade não era uma realidade. Eu achava que eu nunca na minha vida iria fazer uma faculdade. Porque para mim, na minha época, no meu tempo, faculdade era coisa de rico. Hoje está acessível, mas tem que estudar muito. Tem muita gente boa precisando de um empurrão, de uma ajuda. Isso tem que incomodar o nosso coração. A igreja tem que ser incomodada. Você pode dizer amém? Vamos lá, 1 Samuel 13:6, os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas, em buracos, e outros entre rochas, em covas, em poços. Isso é comum, gente. O acomodado se esconde. É fácil, faz buraco. Quem recebeu um talento, enterra mesmo. É muito bom. A igreja está se tornando uma trincheira. Nós estamos todos dentro de uma trincheira. E queremos ser aliviados. Por favor, não fica triste comigo. Mas uma reunião como essa não é para sermos aliviados. É para o Espírito de Deus nos incomodar. A cruz tem que nos incomodar. Olhar para aquele sinal de vergonha. Aquilo é uma vergonha. Não é luxo, é vergonha. Eu tinha que estar lá, não fui lá. Ele foi no meu lugar. Tem um significado muito forte para mim, de incômodo. A graça não é para me aliviar. A graça é para me incomodar. A graça diz que eu posso todas as coisas, mas eu sou preso nele. Então só o que me convém. Nada vai me afastar do amor de Deus. Mas isso não pode ser um alívio no meu coração. Isso tem que ser incômodo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus que ama desse jeito. Tem que me incomodar isso, a ponto de eu falar para outro. Agora, se ele me alivia, ele tem que me incomodar a ponto de eu falar. Eu estou pregando agora aqui, olha. Alguém em algum lugar está ouvindo. E amanhã vai ouvir. E vai ter a vida alterada, mudada. Você crê nisso? 3.
faça a história. Aí eu vou pedir para você falar para a pessoa do lado: faça a história. Pare de ler história. Você está acostumando a ler história. Faça a história, faça a história, faça algo, faça alguma coisa. Que Deus coloque no teu coração de você fazer a história. Alguém vai contar a história, alguém vai contar a história. Quem aqui, não vou muito atrás, tá bom? Vou parar no avô, acho que o avô dá. Quem aqui sabe da história do avô? Como que dizendo assim, meu avô saiu do nada e conseguiu alguma coisa. Alguém sabe disso? Meu avô não tinha nada e venceu. Levanta a mão alto assim. Eu fico imaginando o que seria, sabe assim, o que foi? Deve ter sido assim, não tinha nada e aí conseguiu ali um carrinho, uma bicicleta, começou a plantar e daqui a pouco tem um caminhão e daqui a pouco conseguiu não sei o quê. Você sabe que você está vivendo a história de outro, né? Está na hora de você escrever a sua história. Porque daqui a 2 gerações alguém vai contar a sua. Que você saiu do nada. Mas você não foi vergonha. Você foi motivo de orgulho. Alguém vai falar assim, o meu avô. Tomara que meus netos um dia falem, o meu avô, Vanderlei, foi lá no sertão. Faça favor, hein, cara, de falar isso. Larissa, não tem pressa, eu te lembro sobre isso. Fique em paz. Faça a história. Escreva a história. Pare de ler história. Minha avó Maroca, 82 anos ela faleceu. Ela já estava em São Paulo há muitos anos. Ela saiu de Cunha, já estava há muitos anos em São Paulo. Quando ela faleceu, trouxemos para ser enterrada em Cunha, cidade natal dela ali em Cunha. E eu achei que ninguém nem ia lembrar da dona Maroca. Eu achei que trouxeram para a igrejinha aqui em Cunha. E bonito ali o lugar, assim, foi uma cerimônia muito bonita e tal. Só que o pastor já estava naquele momento de ir já para o sepultamento. O pastor falou, gente, alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito da dona Maroca? Gente, começou a levantar gente, fila. Eu falei, não é possível, porque tantos anos. Uma pessoa falou assim, a avó Maroca, ela orava muito. A avó Maroca, ela colocava, sabe essas pessoas que antigamente colocavam copo em cima do rádio? Ela era essa mulher de oração, que de madrugada assim colocava o copo de água em cima do rádio. Orava muito. E uma pessoa não tinha o que comer em casa. Não tinha nada em casa para comer. Só que ela orava. E olha, preste atenção, Deus fala com quem ora. E ela pegou coisas dentro de casa, porque Deus falou com ela. Ela começou a pegar coisas dentro de casa, saiu, e do nada, e a pessoa contou isso no velório, falando assim, gente, do nada, essa mulher apareceu em casa com um monte de coisa para a gente comer. E ela falou assim, eu sou grato a Deus pelo dia que essa mulher entrou dentro da minha casa. Faça a história. Precisa ter coragem para isso, gente. Precisa ter coragem. Faça a história. Eu vou te contar aqui, porque talvez você já tenha lido, mas você não sabe que isso virou história. Aliás, se tornou uma música conhecida. 1 Samuel capítulo 21, versículo 11. As autoridades da cidade disseram a Aques, falaram para ele, não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, olha, a história que nós sabemos, o que a gente sabe dele, o que se já ouviu dele. As mulheres cantavam enquanto dançavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. 1 Samuel 29, 5, virou história. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000.
Escreve história. Faça algo. Um dia vão falar, mas precisa ter coragem para isso. Precisa ter um posicionamento para isso. Eu estou lendo história de pessoas que eles tinham até um apelido na história. Os três valentes de Davi. O nome deles está lá. Põe seu nome. Marca seu nome na família. Eu hoje ouço pessoas falando aqui, triste, falo com tristeza, porque são pessoas que morrem. Pessoas assim não podiam morrer, gente. Tem gente aqui que fala assim, o primeiro evangélico na minha casa foi fulano, e depois ele levou minha mãe, depois ele levou meu irmão, depois ele levou... Está o nome dele lá. Uma pessoa estava me contando que todo dia ia uma pessoa ia lá no lugar onde ele trabalhava para falar para ele assim, vai para a igreja. E ele falou para mim, pastor, impressionante, todo dia, ele até falou assim, ficou até chato, falou assim, porque eu bebia, e eu estava aqui trabalhando, e ele chegava aqui e falava assim, vai para a igreja. E começava a pregar para ele, vai para a igreja. Morreu cedo, essa pessoa morreu. Essa pessoa está aqui na Carisma. A família inteira está aqui na igreja. Batizados, os filhos estão nessa linha, a família está aqui. Porque alguém escreveu uma história na vida deles. Vai para a igreja. Ele estava me contando essa história. Vamos terminar? Vamos lá? Por que ser corajoso? Por que ser corajoso? Vamos lá. Você precisa ter, gente. Você precisa, alguém tem que se levantar, alguém tem que se posicionar. O céu espera a manifestação de alguém no seu espírito, um posicionamento de coragem. O céu espera. Vamos lá. Primeiro, Deus usa um corajoso. Você pode falar isso para a pessoa lá assim, Deus vai usar você. Antes de eu falar aqui, olhe para cá. Não há limites. Sempre que houver um corajoso, não há limites para o que Deus vai fazer. Aonde vai chegar isso? Não há na história, isso não para. Não há teto. Deus tira do curral da vaca e põe no trono. Você só precisa ter coragem. Deus tira do poço, e poço é lugar de abandono. Para quem não sabe, poço que seca, poço que não tem água, é onde se abandona um morto, um corpo que não se carrega no deserto. Você vem carregando, até chegar num poço que secou. Então você abandona o corpo ali. Poço é lugar de abandono. A um corajoso, Deus tira do lugar de abandono e coloca no governo de todo o Egito. Não há limites. Mas você tem que ter coragem. Mas deixa eu te explicar que coragem que é essa. Porque às vezes eu estou falando aqui, você acha que é ter o peito cheio e tal. Não. Você tem que ter coragem para passar vergonha. Você tem? Porque os humilhados, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para levar o tapa. Você tem que ter coragem. Nem sempre é favorável, não. Nem sempre, uau, não. Eu sabia que eu tinha que pedir perdão para uma pessoa, porque tinha algo errado. A pessoa não falava comigo. Eu falei, não é possível. E eu não sabia o que eu tinha feito. E a gente aprende coisas extraordinárias sobre perdão, né? Na ação poderosa de Deus, quando há o perdão, na reconciliação. Eu acho maravilhoso o perdão, né? Eu fui pedir perdão. Fui mesmo, cheguei lá, falei, olha, eu não sei o que eu fiz, mas eu vim aqui, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu nem sei que eu fiz. O que vocês acham que eu esperava, gente? Um abraço, um beijo, choro. Que nada, descascou.
falou. Acho que aproveitou que eu abri a guarda. Meu Deus. Arrebentou. Graças a Deus, estava errado. E aí eu pude falar, olha, vamos lá, agora que você falou. Aí eu pude falar, e aí reconheceu, falou, então eu que tenho que te pedir perdão, que eu ouvi de outra forma. E falei, então, mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Mas até então eu só apanhei. Você tem que ter coragem para isso. Você tem que ter coragem para isso. A primeira vez que eu fui ao sertão, eu fui para conhecer, fui ver como é que é aquilo, tal, pastor, né? Todo mundo pastor para lá, pastor para cá, beleza, estou tranquilo. E aí, culto na praça. Eu lembrei que o Lucas estava comigo. Cadê o Lucas? Culto na praça de Acauã, lembra? Gente, imagina, missionários, tudo de coletinho, amarelinho, tudo aquilo era uma novidade na cidade. Então imagina, a praça lotou. Toda cidadezinha no interior do sertão tem uma pracinha. É igualzinho, gente, você vai passando, é tudo igualzinho. Lá em Acauã a gente chama de bode-beck, porque vem de espetinho de bode, carneiro, vem dos espetinhos, então a gente chama de bode-beck. E aí, o culto na praça, gente, lotou na praça. O líder lá, o missionário, pegou o violão, o microfone na praça, meio escuro, porque a iluminação fraquinha e tal, e nós ali todos de colete, ali intercedendo, orando, culto. Na hora que vai começar o culto, ele vira e fala assim, pastor, e eu estava ali para ajudar, né, ver o que precisasse, estava ali orando e tal. Ele falou assim, pastor, eu sinto de Deus, gente, esse negócio de sinto de Deus, eu sinto de Deus que o pastor tem que pregar hoje. Ah, gente, para. Sem computador, sem nada, dá um branco. Gente, era capaz de eu não lembrar nem o Salmo 23 na hora. Não lembrava de nada. Vou pregar o quê, meu pai? Sentei no chão, na quina. Liguei até para Eloíde, na hora eu liguei para Eloíde lá. Falei com Deus, olha o que eu falei com Deus, me lembro exatamente de que eu falei com o Senhor. Falei, o Senhor me trouxe a esse lugar para eu passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Ele terminou de cantar, pedi para um jovem, porque gente, de verdade, eu não ia enxergar nada da Bíblia ali, eu já não enxergo no claro. Aí pedi para o jovem abrir a Bíblia, ler para mim aí e tal. Ele leu para mim, porque eu não ia conseguir ler a Bíblia. Preguei, de verdade, nervoso, porque eu não tinha um papel, um computador, que eu gosto de anotar. Se você olhar aqui, eu anoto 1, 2, 3. E tem que dar 6 páginas. Se der 7, eu me perco. Você tem uma ideia? Para pregar agora aqui para você, eu acordei ontem às 7:30 da manhã e fiquei. Fui almoçar, deitei um pouquinho, voltei, fiquei. Hoje de manhã, 7:30, estava acordado, orando, relendo, lendo, para pregar aqui, ó. Você está falando, pastor, está mais ou menos. Estou. Agora imagina do nada, falar assim, você vai pregar. Gente, preguei, terminei de pregar a palavra, perguntei, você não quer essa noite aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? 12 pessoas, lembra, Lucas? 12 pessoas aceitaram Jesus Cristo naquela praça. Mas você tem que ter coragem para passar vergonha, para ficar vermelho, ficar parecendo um LED, para tremer. Mas Deus vai honrar você, Deus vai usar você. Você tem que ter coragem. Deus usa um corajoso. Você tem que ter coragem para chorar, chore. Mas não larga a espada. Você pode chorar, não tem problema, tem coragem para chorar. Chore, mas não larga a espada. 1 Samuel 17, 32, o 46, 47. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus, as aves e os animais comerem. Agora preste atenção nisso.
Isso aqui é importante. Deus usa um corajoso. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Quem pode dizer amém? Deus vai, as pessoas vão saber que tem um Deus na sua casa, através de um corajoso. Vão saber. E todos aqui verão que Deus não precisa de espadas e de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Deus não está precisando de espada, Deus não está precisando de lança, Deus só está precisando que hoje aqui se levante um corajoso. Só isso. Outra coisa, por que nós temos que ser corajosos? Para a gente reverter a situação. Você pode falar para a pessoa assim: você vai reverter a situação. Você vai. Deus vai te dar essa condição de ainda ver o desejo do teu coração cumprido. Reverter tudo isso. Tenha coragem para isso. Pague o preço para isso. Chore por isso. Tenha coragem para sofrer. Por favor, não estou aqui pregando alívio no teu coração, não. Você acha que este homem que é cãibra na mão, ficou preso à espada assim, você acha que ele não sofreu? Você acha que não é sofrimento ver todo mundo embora e você ficar sozinho? Até os teus melhores amigos, até pessoas que estavam com você desde o começo, indo embora. E você se posiciona e fica. Porque é um chamado. É um chamado. Isaías 58, 11 e 12 diz: eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Se você concordar com o que eu vou ler agora, você pode dizer amém? Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Você vai fazer isso. Você vai reverter toda uma situação. Preste atenção. O seu chamado não é para frequentar a igreja. Cuidado que você pode estar se enganando. O teu chamado não é para pensar se eu venho no culto de manhã ou no culto à noite. Ou se eu venho no culto uma vez no mês, ou na semana, ou se eu vou no culto da ceia. Esse não é chamado. O seu chamado é para ser corajoso. Porque onde quer que você esteja, você é a igreja. Você é a igreja. Por último, e eu termino aqui. Todos nós precisamos de alguém com coragem por perto. Todos nós. Gente, eu acho que eu tenho mais vontade que coragem. Não sei se você entende isso. Só que chega uma hora que eu acho que mistura um pouquinho, né? A vontade com um pouco de coragem sai alguma coisa. Porque às vezes falta coragem. Mas é muito bom você ter alguém do lado que tem coragem, que fala algo. Às vezes eu estou aqui na segunda-feira orando, e a minha oração ela está baixa. Eu sinto, ela está assim, quase que parando. Estou orando assim, sabe? De repente eu ouço alguém falando forte, falando alto, orando mesmo. Gente, vê um negócio dentro de mim assim, sabe? É muito bom ter alguém assim perto, cara. Nem sempre eu estou marchando. Às vezes de verdade, assim, às vezes parece que eu estou quase que arrastando. Aí vem alguém marchando. Motiva a gente. Deus tem colocado pessoas assim na nossa vida, irmãos, com coragem. Que pena que essas pessoas morrem.
são pessoas que não deveriam morrer nunca, deveriam ficar conosco sempre, porque a coragem dessas pessoas nos inspiram demais. Deus sabe disso, o quanto nós precisamos de alguém com coragem do nosso lado. Eu vou contar essa história para você, ao invés de ler. Deuteronômio capítulo 20, fala essa história. Deus sabe, gente, Deus sabe. Quem ouviu, diga amém. Deus convocou o povo para uma batalha. Veio gente, mas veio gente assim, ó, veio. Ficaram todos parados ali para a batalha. Mas Deus sabe. Recebe o que eu vou falar aqui para você, ó. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe. Aí Deus então falou com o povo. E Deus começou assim, ó, tá todo mundo ali, a batalha vai começar. Só que Deus antes, Deus fala assim, gente, quem aqui acabou de casar? Quem casou agora, recentemente, quem casou? Aí foram levantando a mão. Deus falou assim, volte para casa, para que não aconteça de você morrer na batalha e deixar uma esposa que você acabou de casar agora, viúva. Volte para casa. E voltaram. Deus sabe. Aí Deus falou assim, quem aqui tem filho? Aí Deus falou, volta para casa. Pode acontecer de você morrer e deixar seus filhos sem pai. Volte para casa. E voltaram. E aí Deus, terminando essa palavra, Ele fala assim, gente, quem aqui está com medo de ir nessa batalha? Não está com coragem? Deus falou, volte para casa, porque pode ser que o seu medo influencie outro. Essa é uma batalha de coragem. Volte para a sua casa. Sabe o que Ele está dizendo? Eu vou dar vitória, eu só preciso de alguém que tenha coragem. Não quero ninguém com medo aqui perto, porque pode ser que o seu medo influencie outros. Todo mundo precisa de alguém com coragem do lado, dizendo, vai dar certo. Você tem alguém assim? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria cantar com você aqui. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Eu tenho um Deus, Ele não vai deixar isso.